Boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos ao Isomines. Hoje nós estamos trazendo uma aula aberta em homenagem ao mês das mulheres. Estamos trazendo aí mulheres para trazerem conteúdos de qualidade para todo mundo aí da mineração. E hoje a gente tem mais uma fera aí conosco, a Roberta Azevedo. A Roberta Azevedo é especialista na nossa plataforma, ou seja, a gente já tem um curso da Roberta Azevedo na nossa plataforma ISOMines Pro. E a Roberta hoje vai falar sobre como ser assertivo na gestão de um direito minerário. É uma aula realmente importante, né, para quem atua aí na área de mineração, seja geólogo ou não. É importante que os profissionais num todo conheçam de como acontece a gestão dos direitos minerários, que é a base ali dos projetos, né, gente? Então, conhecer a cadeia como um todo é um diferencial de carreira aí para todo mundo que quer se destacar nesse mercado. Bom, a Roberta já vai estar com a gente, mas eu queria também já falar de uma outra aula que nós vamos ter também na sexta-feira com a Ana Viviane, que vai trazer uma análise aí de currículo, uma análise de perfil de LinkedIn, que também é bastante interessante para os profissionais que querem ser assertivos nas suas carreiras, no seu posicionamento. Então, não perca, fica de olho aí nas nossas redes sociais, porque a gente está sempre trazendo conhecimento de qualidade aqui para o mercado. Aproveitem, são 7h03, dá tempo ainda de mandar essa live para um amigo que precisa saber aí sobre direito minerário e para a gente também expandir esse conhecimento para mais e mais pessoas. Essa live, ela vai ficar gravada também lá no nosso canal da Isomines no YouTube, então se não conseguir ver hoje tudo ou se quiser assistir depois, é só ir lá nos procurar no YouTube. Bom, sem mais delongas, vamos chamar aí a Roberta. A Roberta, ela é geóloga, formada pela Universidade Federal do Pará. A Roberta é especialista em Direito da Mineração pelo CEDIM. Ela tem mais de 12 anos de experiência na prática da gestão e regularização de direitos minerários no Brasil. Ela já atuou em diferentes projetos em diferentes países, como Argentina, Chile, Peru, sempre com foco na condução estratégica dos processos minerários. Quem é dessa área, né, gente, sabe o quanto é importante ter estratégia para gerir os direitos de forma a diminuir risco, ter mais assertividade nas operações. A Roberta, inclusive, está na Argentina hoje, vai falar com a gente lá da Argentina, e ela é diretora técnica da ARA Serviços e Treinamentos, que é uma consultoria especializada em direito minerário e gestão regulatória dos ativos minerais. Então, ela tem uma atuação muito próxima aí a diversos estados e também junto à Agência Nacional de Mineração, né, na ANM. Então, além dessa atuação prática, ela ajudou já centenas de profissionais de mineração a dominarem os processos minerários. Inclusive, mais uma vez, ela tem parceria conosco aqui na Isomines. A Roberta ministra na nossa plataforma o curso de Direito Minerário na Prática, é um dos nossos cursos mais demandados. E como também, né, gente, a linha de atuação aqui da Isomines, a abordagem dela vai além da teoria. Ela ensina como analisar, como tomar decisões e como conduzir os processos minerários no dia a dia. Então, aproveitem o conhecimento que a Roberta vai trazer e vamos lá. Roberta, vem para cá, por favor. Boa noite, Zélio. Boa noite, todo mundo. Primeiramente, agradecer mais uma vez essa parceria com a Isomines. Já fizemos algumas outras aulas ao vivo também dentro da plataforma. E essa hoje é aberta para todo mundo, com um tema que é super relevante para quem trabalha com a gestão de direitos minerários, para profissionais da área, principalmente, claro, para quem também é titular de direito minerário. É sempre bom entender um pouco mais onde está investindo seu dinheiro, principalmente. Como você já me apresentou, acredito que essa parte a gente
pode passar, não é mesmo? Não preciso mais apresentar, já me apresentou muito bem. Então, gostaria de já ir direto ao ponto com todo mundo que está aqui vendo a gente. Perguntas, se quiserem trazer, podem trazer ali no chat aqui para conversar. Já aproveitem, já marquem a gente nas plataformas, tanto a Isomais ali, no LinkedIn, no Instagram, quanto no meu perfil, usando minhas redes sociais também, que já eu mostro para vocês. Mas estamos aqui à disposição para tirar todas as dúvidas também ao longo da apresentação. Então, vamos lá, Roberta. O espaço é todo seu. Ao final, eu retorno, trago as dúvidas, a gente discute e vamos que vamos. Tenhamos todos uma ótima noite de muito conhecimento aqui com você. E já agradeço você ter aceito o nosso convite para essa aula. Vamos começar. Vamos lá. Perfeito, já está aqui na tela, maravilha. Então, como a Gisele já me apresentou, não vou me apresentar novamente, ela já falou muito bem aí o meu currículo e tudo mais, a minha parceria principalmente com a Isomais, que já estamos nesse trabalho, acredito que desde meados de 2024, que estamos ali conduzindo tudo junto com a Isomais desde o início mesmo. E dentro da plataforma tem o curso de Direito Minerário na Prática, que obviamente tem muito mais coisa do que vocês vão ver aqui. Então, o que eu estou trazendo aqui é um ponto muito específico, se você quer ali entender melhor como fazer de forma assertiva uma análise de um processo minerário. Como falei, ajude, compartilhe também dentro das suas redes sociais, marcando um dos meus perfis, seja o Instagram, seja o LinkedIn, seja, vocês me encontram também no YouTube. Estou ali começando no TikTok, tem o nosso site, o site da empresa, que tem todos os nossos cursos, todos os nossos serviços também. Então, meu Instagram é robertac.azevedo, TikTok e YouTube também, e no LinkedIn Azevedo Roberta, e o site Roberta Cavalcante. Da Isomines, vocês buscam no LinkedIn Isomines e também no Instagram Isomines, que vocês vão encontrar. Já tirei muitos prints, já marquem a gente também em publicações, ficaremos muito felizes de ver vocês acompanhando aqui o conteúdo com a gente ao vivo. Bom, vamos lá, logo, direto ao ponto, para ser a ideia aqui, o que eu pensei para essa aula, quando a gente alinhou junto com a equipe da Isomais, o que vamos apresentar? É ser algo muito prático para vocês. Então, ali é um passo a passo mesmo de como eu hoje, com a minha cabeça de mais de 12 anos trabalhando nessa área, analiso de forma bem prática um direito minerário, como eu apresento esses pareceres para os meus clientes. E é um trabalho que a gente faz aqui de forma constante. Esta semana mesmo já apresentou 2, então, assim, é uma coisa bem rotineira dentro das nossas atividades, falando da consultoria mineral. Então, se você é engenheiro geólogo, engenheiro de minas, às vezes a gente pensa que é um trabalho muito de advogado, mas não, a gente consegue absorver essa demanda também, mesmo sendo da área mais técnica. Obviamente, desde que você saiba ali alguns conceitos básicos da parte do direito minerário e também a parte técnica que é necessária para a gente conseguir construir todo esse raciocínio. Vamos começar aqui com os erros comuns nas análises, quando a gente vê por aí a análise de direitos minerários. O que acontece? A maioria dos profissionais, quando faz uma análise, não falha por falta de conhecimento. Às vezes até tem ali um embasamento legal, se entende a legislação mineral, mas ele erra na hora de interpretar mesmo o processo, que às vezes confia só no literal, por exemplo, do que está nos sistemas da ANM. Por exemplo, lá no cadastro mineiro, ele viu o status que o processo está ativo. Isso não necessariamente significa que o processo está regular. Então, tem muito mais coisa ali que precisa ser analisada para que se chegue a uma conclusão assertiva para o cliente. Então, diante disso, o processo minerário, a gente não analisa o processo somente por fase ou somente pelo status. A fase, quando eu trouxe a questão da fase aqui, é relacionada à fase em relação ao regime de aproveitamento mineral. Está em qual fase? Está em fase de autorização de pesquisa, em fase de licenciamento mineral, já está na fase de concessão de lavra. Então, é claro que essas informações são importantes, mas elas não podem ser analisadas de forma isolada. Então, é necessário que a gente analise tudo isso, mas que
utilize outras coisas também, outros parâmetros para essa análise. E o status foi a questão que eu trouxe, por exemplo, da situação, se a área está ativa ou inativa, pensando como é que fica dentro do cadastro mineiro. E aqui estou falando já do cadastro mineiro, para quem não sabe, é um sistema da ANM, daqui a pouco vou falar de mais alguns dos sistemas que a gente utiliza muito, que são sistemas públicos, para fazer esse trabalho de análise mesmo. Então, basicamente, analisar um processo minerário ele é diferente de apenas ir lá e ler os eventos que estão descritos no cadastro mineiro, porque tem muitas outras coisas que você precisa saber. Você precisa saber ali a fase do processo para entender quais são as obrigações associadas, para entender também ali o que tem de documento que foi apresentado ao longo do caminho, se os prazos foram cumpridos, aí entra o seu conhecimento de legislação mineral também, entender as multas, se tem alguma multa prevista, qual é a multa prevista para aquele caso específico, porque quando a gente fala de processo minerário, contar muito o histórico, pensando numa linha do tempo mesmo. Então, a ANM é muito direta nesse sentido, tanto que a gente vê muitos indeferimentos por conta de não cumprimento de prazo, de perder a obrigação por conta de não cumprir dentro do prazo. Então, é porque é muito literal mesmo nessa questão de prazo. Prazo é muito importante. Mas para a gente entender qual é o prazo aplicável, a gente tem que entender ali a fase do processo minerário também. Então, os sistemas da ANM, eles não vão dar um diagnóstico. A gente não vai abrir um sistema da ANM como cadastro mineiro e vai ver lá, o processo está todo regular, está tudo certinho, vai apontar para a gente quais são as falhas do processo. É a gente, que, como profissional, que tem que ir lá entender isso e interpretar isso, porque o sistema não vai dar esse diagnóstico mais detalhado. Ele apresenta somente os dados, somente ali um histórico bem resumido. Então, ele não vai mostrar o risco real de um processo. É aí que entra todo o nosso conhecimento e o nosso diferencial, inclusive técnico, em relação a isso. E falando de erros, quais são os erros mais comuns? O primeiro deles é confiar naquele status do cadastro mineiro, de quando vê que o processo está ativo, está lá sim, está ativo, achar que o processo está regular. Que inúmeros casos que o processo o titular deixou de cumprir alguma obrigação, ele perdeu o direito de prioridade pela área, logo a área vai para um edital de disponibilidade. Então, já não é mais um processo ali que está regular. Pode estar ativo porque, de fato, o processo ainda existe, ainda tem outras fases para ele ir avançando, mas ele não está mais regular. Então, pensando numa negociação, não vale a pena eu comprar um direito minerário nessa situação. Entende o risco disso? E o risco não só ali de perder mesmo o direito minerário, mas principalmente financeiro. Às vezes o cliente vem com a intenção de comprar o ativo, investir muito dinheiro e ele acaba perdendo muito sem saber a real situação do direito minerário. Por isso que eu sempre falo que é muito mais barato o cliente pagar ali um parecer técnico da situação, do processo, do que já ir lá comprando sem saber o que ele está comprando. Porque a pessoa que está vendendo, ela vai querer vender mesmo, às vezes a todo custo ali, porque para ela é interessante essa venda desse direito minerário, mas o comprador ele tem que entender onde que ele está amarrando o seu burrinho. Então, ele tem que entender toda a situação do processo. O erro 2 é ignorar prazos, ignorar prazo fatal, por exemplo, prazo de apresentação de um relatório final de pesquisa, prazo de pedido de prorrogação, de um alvará de pesquisa, prazo de pagamentos de taxas também, como a taxa anual por hectare, prazo de requerimento da lavra. O que acontece? Que muitos titulares têm na cabeça, não tem problema, eu posso cumprir depois. Mas a legislação mineral é muito clara quanto ao cumprimento dentro do prazo e todas as sanções relacionadas com isso. Então, ignorar esses prazos não faz parte da gestão do direito minerário. Por isso que a gente fala muito. Tem que cumprir prazo, tem que cumprir obrigação, porque qualquer coisinha tem margem para perda do direito minerário. Então, o risco associado é muito grande. O terceiro erro é sempre confundir fase com segurança. Por exemplo, eu estou vendo lá o cadastro mineiro, estou falando do cadastro mineiro, que ele é o sistema que todo mundo praticamente ali sabe mexer, é mais simples, tem todas as informações ali principais, como um resumo do processo minerário, então vocês vão ver, estou falando bastante dele aqui. Então, lá no cadastro mineiro, você vai e vê a fase do processo minerário. Vai estar lá, licenciamento mineral. Aí você olha, poxa, licenciamento mineral. Já tem um título de lavra.
Então, o processo, já posso chegar operando, a operação está toda certa, tudo está regular, posso ir lá e começar a trabalhar. Mas na prática não é isso, tem que entender se realmente tem, por exemplo, uma licença ambiental para esse processo, para esse título de lavra, eu posso de fato extrair e as obrigações do título de lavra estão sendo cumpridas, então tem que entender se esse direito minerário ele é operacional, porque às vezes não é. Ele está ali, existe o título na ANM, mas existe N pendências que precisam ser regularizadas antes para conseguir operacionalizar. O erro 4 é analisar sem conteúdo estratégico o direito minerário, porque eu preciso também, primeiro, quando a gente fala de análise, a gente tem que entender o objetivo da análise, para poder ser mais assertivo no que observar, no que levantar de informações, no que às vezes pedir de informações para o titular, para que essa análise seja mais completa. Então, eu preciso entender isso para quê? Para que eu seja ainda mais assertiva na hora de dar uma solução para o cliente. Então, isso para esses 4 erros aqui são ali os principais, pensando no que a gente deve levar em consideração na análise global. Então, passando os erros comuns, vamos para os sistemas da ANM que são úteis nessa análise. Como eu falei com vocês já bastante do cadastro mineiro, ele vai ser o primeiro que vai aparecer aqui. Então, o cadastro mineiro da ANM, todos esses sistemas são sistemas públicos que você encontra dentro do site da ANM, na aba lá de sistemas da ANM. Ou até se digitar no Google, vai aparecer para você abrir esses sistemas da ANM. Então, você digita lá cadastro mineiro, vai aparecer para você ir lá e colocar o número do processo, para você pesquisar esse histórico, esses eventos iniciais, a fase que está o processo minerário, se tem título, se não tem título associado, se tem mais de um título ali também vinculado ao mesmo direito, mais de um processo minerário vinculado ao mesmo processo. Então, essas informações a gente encontra lá. Mas às vezes você olha e abre, você não sabe o que fazer com essas informações. Então, aí é que entra todo o nosso conhecimento de fazer esses sistemas, de certa forma, a gente conversar com as informações desses sistemas da ANM. Então, eu uso o cadastro mineiro, mas eu também uso o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações da ANM, que é onde tem os documentos digitais. Porque, de novo, o cadastro mineiro vai me dar ali a descrição de um evento. Às vezes eu preciso entender o que foi apresentado de fato no processo. Aí no SEI eu consigo ver isso. No SEI público, ele tem a limitação, porque nem todos os documentos estão abertos para consulta. Então, às vezes você vai precisar do titular do processo minerário para ter acesso ao processo completo, sem nenhum tipo de restrição de acesso. E aí sim você faz uma análise ainda melhor. O Sigmine, o Sigmin também, é um sistema também da ANM que a gente usa bastante, principalmente quando eu quero entender a situação da poligonal do direito minerário. Então, é um sistema de uso para entender informações espaciais. Eu quero entender se o direito minerário interfere com unidade de conservação, de uso de restrição parcial, se está muito próximo de terra indígena ou não, se tem sobreposição com assentamentos, se tem sobreposições com áreas de quilombos também. Então, tudo isso eu consigo analisar melhor no Sigmine. E é importante essa análise, porque isso impacta muito essas interferências, pensando no licenciamento ambiental. Então, na hora que eu vou analisar um direito minerário, se eu ver que ele está dentro de uma unidade de conservação e de proteção parcial, eu já sei que eu vou precisar da anuência do órgão gestor. Então, esse tipo de informação, a gente não até aparece no cadastro mineiro também, lá naquela parte da poligonal, mas eu particularmente gosto de mexer isso no Sigmine, que aí a gente consegue colocar todas as camadas, ativar tudo e ver o que vai fazer sentido para a nossa análise ou não. Aqui eu coloquei o Diário Oficial da União, apesar de não ser um sistema da ANM, mas a gente também utiliza muito. Eu gosto de falar que a análise de processo minerário é tipo um CSI, que você vai investigando cada vez mais as informações até você ter todos os dados conclusivos. Então, às vezes a gente tem que extrapolar. O Diário Oficial da União, às vezes, é para isso, porque principalmente para processos ali que tem eventos mais antigos, eu preciso buscar coisas lá de trás que ainda não tinha no SEI, então eu não consigo ter clareza se foi, se não foi publicado, como é que foi, como é que estava essa publicação no Diário Oficial da União. Então, às vezes, a gente usa a imprensa oficial, que é onde
tem as publicações do Diário Oficial da União, imprensa oficial, imprensa nacional, agora eu esqueci o nome, mas buscando no Google também vocês acham. E aí a gente consegue ver as publicações, se fizer sentido, obviamente, para o objetivo da análise. Coloquei aqui também, não é bem um sistema, é um Power BI da ANM, que é um banco de dados de recolhimento de CEFEM. Esse também é muito útil para aqueles processos que têm título de lavra, que uma das obrigações é o recolhimento de CEFEM se teve a venda do minério. Então, eu preciso entender se o titular está recolhendo o CEFEM adequadamente. E aí, apresentar e ver se isso também está registrado no banco de dados da ANM. Isso é uma informação importante quando a gente faz um parecer, uma análise. Outro sistema que às vezes a gente usa, e aí mais para títulos de lavra também, é o RAW Web, porque eu preciso ver ali as informações de produção que foram declaradas para entender a realidade do empreendimento, para entender o que o titular quer fazer, para somar essas informações, validar essas informações com o que foi apresentado no plano de aproveitamento econômico ou no plano de lavra que foi aprovado pela ANM, para ver se isso está dentro do que foi aprovado. Então, tudo isso também faz parte da análise, que eu falo, é um mundo, assim, você começa a mexer, dependendo da fase, você vai abrindo N possibilidades e mais caixinhas para você buscar mais informações. Aqui, por fim, deixei o sistema de dados minerários, que ele está dentro do sistema do protocolo digital da ANM. Esse sistema de dados minerários é onde a gente consegue buscar ali o link SEI sem restrição, pelo acesso do titular. E às vezes eu preciso do protocolo digital para até pedir vistas do processo, porque às vezes nem o titular tem acesso ao processo e a gente precisa ali ter a vista completa, porque como teve a mudança do processo físico para o processo digital em setembro de 2019, ainda existem muitos processos minerários que são híbridos, então parte deles ainda está físico, não foi digitalizado, e a outra parte está digitalizada, então às vezes a gente tem que solicitar a digitalização desses documentos. A ANM já está fazendo um trabalho de digitalização, já estão bem avançados quanto a isso, mas ainda assim pode acontecer de você se deparar com um processo que você vai ter que pedir vistas até da parte física mesmo do processo para entender o contexto de anos atrás. Bom, passando dos sistemas, agora vamos para a parte mais prática ainda, de como ser assertivo nas análises. O que eu tenho que levar em consideração quando eu estou ali com todas essas informações sobre um direito minerário. Um cliente me procura e ele fala, Roberto, eu preciso entender X, Y e Z. Na verdade, a primeira coisa, eu tenho que atender ao objetivo da análise. Eu tenho que atender o que o cliente quer. Ele pode querer muitas coisas. Para a gente, já vieram inúmeras situações. Já veio a situação da gente fazer o parecer do direito minerário para atender o superficiário, que a propriedade dele estava interferindo com o direito minerário. Então, ele, como superficiário, a gente foi lá e fez a análise, pegou ali o RAW também para fazer e levantar algumas informações para ele e apresentou o parecer para ele. Já teve situação do próprio titular do direito minerário pedir o parecer porque ele não sabia como responder determinada situação junto à ANM. Então, para isso, a gente analisa também o que tem dentro do processo minerário para indicar para eles os próximos passos. Já teve a situação do comprador, alguém que estava ali interessado em comprar um direito minerário e precisava avaliar se esse direito minerário estava, de fato, vigente, se ainda existia o direito minerário desse titular que estava tentando vender para ele. Então, existem N formas ali, N objetivos para essa análise. E muitas vezes o titular também, às vezes, procura a gente só para entender as obrigações, se está tudo certinho, se tem alguma coisa pendente, quais são os próximos passos, o que mais tem para cumprir, e aí para contratar a gente para a gestão desses direitos minerários para continuar mantendo tudo regular. Então, toda vez que a gente absorve um novo projeto de consultoria, por exemplo, mensal, a gente faz esse parecer, porque a gente precisa entender a situação dos direitos minerários antes de absorver essa responsabilidade também para a nossa empresa. Então, a gente vê primeiro todo o contexto de cada um dos direitos minerários, apresenta para o cliente e fala, olha, isso, tem que regularizar, ainda ficou para trás, vão vir essas e essas multas, até para tirar a nossa responsabilidade, porque a gente está assumindo a partir de agora. O antes, eu já vi para ele tudo que tem pendente, mas eu não posso assumir a responsabilidade do antes, porque eu não estava à frente dessa gestão dos direitos minerários dele. Então, o primeiro ponto é a gente entender o objetivo dessa análise e responder algumas perguntas. Qual a fase do processo minerário?
igual eu falei lá no início para vocês, entender ali se é uma autorização de pesquisa, se é um licenciamento mineral, se é uma PLG. Por quê? Porque isso impacta diretamente nas obrigações. Se existe alguma pendência no processo, e aí já entendi qual é a fase, já vou saber as obrigações, então já vou saber se foram cumpridas ou não essas obrigações. E se tem alguma coisa ainda que precisa ser cumprida e o prazo está muito apertado, ou se tem alguma coisa ali que é uma exigência que foi publicada, mas tenho 30 dias para responder. Quais riscos que estão associados a esse direito minerário? E aí, muito associado também a, por exemplo, tem uma multa que vai vir por não ter apresentado o relatório final de pesquisa. Esse direito minerário vai cair, vai para disponibilidade, porque não foi paga a taxa anual por hectare. Então, quais são os próximos passos para regularizar ou para manter o direito minerário regular? Às vezes, eu vi que tem taxa ali que está pendente, então vai vir multa de taxa, mas ainda não teve a caducidade do alvará de pesquisa. Então, eu ainda consigo manter ali regularizar esse direito minerário para o titular, continuar com ele, para manter o direito de prioridade. E o título minerário ainda está vigente? Essa é a pergunta de milhões, né? Porque às vezes você olha lá, o título minerário está ativo, beleza? Às vezes é um alvará de pesquisa que ainda está dentro do prazo de validade. Aí você vai olhar lá os eventos, ele não apresentou um relatório final, ele não pagou as taxas, e aí já teve até a caducidade e esse evento passou despercebido. Então, não é mais um título vigente, já está aguardando a disponibilidade. Ou então ele teve uma exigência publicada, nunca foi respondida essa exigência. Prazo publicada no Diário Oficial da União, tudo mais, 60 dias para cumprir, ou 30 dias para cumprir, nunca foi cumprido. O que vai acontecer? Grande risco desse processo também para disponibilidade, porque vai ser indeferido por não cumprimento de exigência. E acontece muito, a gente vê muito esse evento de não cumprimento de exigência, de processo lá, teve uma exigência em 2014, até hoje nada. Mas também a ANM nunca indeferiu. Mas o caminho do processo é ser indeferido. A gente já sabe que o risco dele é muito grande. Então, é muito melhor, pensando numa pessoa que quer negociar uma área dessa, é muito melhor ela esperar ir para a disponibilidade, do que tentar recuperar esse processo agora, depois de tanto tempo assim. Que às vezes as pessoas acham que a gente, quando eu falo os casos de recuperar a área para cliente, as pessoas acham que a gente faz milagre também, né? Não é assim. A gente trabalha em cima do embasamento legal, do que dá para fazer de fato. A gente não ilude ninguém. Então, assim, uma situação dessa, realmente não tem mais o que fazer. Assim, é um risco muito grande. Eu posso até ali tentar responder, por exemplo, uma exigência dessa, mas não tem como garantir que a ANM vai aceitar. Existe um risco muito grande de ser indeferido. E o que é analisar, pensando no direito minerário como um todo? A gente vai analisar os eventos, analisa o histórico do processo, as obrigações, conforme a fase do processo levanta todas as obrigações, se foi cumprida, se não foi cumprida, coloca os prazos de cumprimento, os prazos que devem ser cumpridos também, sempre analisando os prazos ali associados, analisa as consequências também de não cumprimento de alguma obrigação. Qual vai ser a sanção associada a isso? Vai ser a aplicação de uma multa? Vai ser a caducidade do título? Vai ser a disponibilidade? Vai perder mesmo o direito minerário, não tem mais o que fazer? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E aqui separei também em 4 pilares, já pensando nessa análise mais especificamente. O primeiro pilar seria o pilar tempo, que aí a gente entraria na questão de, com a pergunta-chave, qual foi o último prazo fatal desse processo? Por exemplo, qual prazo que ele perdeu, ou qual prazo ali ele cumpriu fora do prazo, perdeu até cumpriu, mas cumpriu fora do prazo. Então, tem que levantar a linha do tempo mesmo do processo para entender entre as obrigações e os prazos de cumprimento se foi tudo atendido. O pilar 2 são os eventos. Os exemplos reais que eu coloquei aqui, por exemplo, status de ativo, pode estar à beira de um indeferimento, pensando no não cumprimento de uma exigência, por exemplo, que já passou o prazo para isso. A mesma coisa se tem um evento de baixa transcrição do alvará ou caducidade do alvará também, o processo já está aguardando edital de disponibilidade. Por mais que lá não esteja ainda apto para disponibilidade, que a ANM ainda não analisou, é o caminho natural do processo isso acontecer. O pilar 3 seria a natureza do ato, porque isso vai mudar e vai impactar exatamente no quê? Porque dependendo do que aconteceu no processo minerário,
a gente consegue definir a melhor estratégia para remediar, se tiver como remediar. Senão a gente já fala que é isso, não tem mais o que fazer, e aí o melhor caminho é ficar acompanhando o processo até sair o edital de disponibilidade. Mas eu preciso entender o contexto geral para tomar uma decisão. E o pilar número 4 são as sanções. Eu preciso, se eu identifiquei que existem consequências para aquele direito minerário específico, eu vou entender ali, calcular as multas que serão aplicadas para apresentar para o cliente, ou eu vou falar para ele, olha, você vai perder, você já perdeu o seu direito de prioridade da área, e aí você tem que, para você recuperar, só participando do edital de disponibilidade. Então, tem N possibilidades também em relação às sanções. E aqui, em relação a atender ao objetivo da análise, eu já até passei para vocês, que geralmente são esses 3 objetivos principais: negociação, quando a gente fala de um comprador que está interessado em adquirir um direito minerário. Então, a primeira coisa que ele precisa saber é se o direito minerário está regular e válido. O que ele está comprando, para ele entender se ele está comprando algo viável ou se ele está só comprando dor de cabeça. Só está comprando ali problema para ele. Então, essa é a pergunta que a gente tem que responder para ele na hora de fazer um parecer. Então, a gente tem que entender se o direito minerário tem risco de perda, se depende de terceiros, por exemplo, está dependendo de uma licença ambiental, se está dependendo de uma autorização de outro órgão também, que não é órgão ambiental, que não é a ANM, que pode ser ali, às vezes, a FUNAI, o INCRA, ou se o processo minerário está ali maduro o suficiente, ou se ele está com muito risco de perda, no sentido assim, de qualquer coisinha está ali ainda aguardando uma defesa, aprovação de uma defesa, qual a situação real, e as sanções, para ele saber que se ele assumir esse direito minerário, se ele comprar esse direito minerário, o que ele vai pagar ainda, porque muitas vezes as pessoas compram sem saber, e depois só se deparam com multas e multas vindo de coisas que não foram cumpridas antes da aquisição. Então, isso também aí entra entre os nossos advogados para elaborar bons contratos de compras também de direitos minerários para abordar todas essas questões. O outro objetivo é a manutenção da ativa. Então, vai ter muito titular buscando ali o cumprimento de obrigações. Ele já tem uma consciência muito maior, que são as pessoas que a gente gosta mais de trabalhar, já tem um pouco mais de consciência, sabe da responsabilidade que é ter um direito minerário, porque tem sim obrigações para serem cumpridas, e aí ele já entende isso, então ele quer continuar mantendo isso ativo, continuar mantendo isso válido, isso tudo certinho, cumprindo a legislação mineral. Então, ele quer saber se o título dele ainda está válido, se tem algum prazo ali que está expirado. Esse tipo de informação a gente tem que apresentar para ele. Se essas prorrogações foram feitas dentro do prazo também. Sobre obrigações, dependendo da fase do processo minerário, falando de uma pesquisa, teve relatório parcial de pesquisa ou relatório final de pesquisa entregue, teve taxa que foi... As taxas foram pagas dentro do prazo, as taxas anuais por hectare, os RAUs foram entregues, falando de títulos de lavra. Tem licença ambiental válida para os títulos de lavra, então essas obrigações a gente tem que ficar de olho também quando a gente faz ali a gestão desses ativos minerais. E pendências, sempre levantar pendências para eles. Vai vir a multa por não ter apresentado o RAU dentro do prazo, vai vir a multa por não ter pago a taxa anual dentro do prazo, vai vir... pode ter um risco de indeferimento por não cumprimento da exigência. Então, tudo isso a gente tem que deixar sempre muito transparente para o cliente. E interferências, sempre olhar isso. As interferências que a gente olha lá na base do Sigma é sempre interessante ver se, hora ou outra, tem alguma interferência com a área de bloqueio, com a área especial ali, sobreposição de direitos minerários, porque, às vezes, algum desavisado vai lá e requer uma área sobrepondo um direito minerário que está com direito de prioridade ativo. Então, se você é essa pessoa que tem direito minerário nessa situação, você pode já imediatamente protocolar uma coisa nesse novo direito minerário para solicitar o cancelamento, porque o indeferimento ali, porque você tem o direito de prioridade sobre a área, então não pode sair um outro título minerário sobrepondo o seu. E aí tem que ficar de olho nessas coisas também. A questão de até área de servidão também, tem alguma outra empresa que está pedindo área de servidão sobrepondo o meu direito minerário e às vezes não me comunicou formalmente, então
Para isso que serve esse estudo das interferências também, para a gente ficar de olho nessa questão espacial. E, por fim, a recuperação de ativos. Às vezes, o objetivo da análise do direito minerário é para recuperar uma área. Então, a gente tem que entender se essa recuperação de fato é viável, se ainda tem alguma coisa para fazer, ou se simplesmente já foi perdido o direito de prioridade e a área vai para disponibilidade. E aí cabe uma ação judicial também, aí entram nossos amigos advogados para ajudar nessa questão judicial de será que vale a pena também desgaste ali de tempo, de dinheiro em relação a uma ação judicial? Às vezes nem vale porque os argumentos são muito fracos para montar uma ação. Isso a gente já consegue perceber com a análise do processo mesmo minerário. Às vezes nem cabe, nem vale a pena a ação judicial, mas às vezes o cliente está muito ali insistente que quer recuperar todo o custo, então pode encaminhar uma solução, seria uma ação judicial também, que já esgotou todos os recursos no administrativo, na parte administrativa, que seria junto à Agência Nacional de Mineração. E sobre aqui que eu separei para vocês também o status real da área. Por que isso é importante? Porque muita gente vai requerer áreas sobre áreas que estão aguardando disponibilidade, que estão aguardando edital e disponibilidade da INM. Então, não é uma área livre, que você pode ir lá e requerer a qualquer momento. E, às vezes, a área está livre e, por não saber analisar os eventos, você não está, a área está livre, mas ainda está, a poligonal ainda está ativa no Sigmar, e isso confunde muita gente. Então, às vezes, a gente tem que olhar mesmo o processo, avaliar tudo direitinho para ver se não tem nenhuma brecha da área estar livre de fato. Porque às vezes pode acontecer, já aconteceu, inclusive, várias vezes. Então, em relação à área livre, como que a gente identifica estudando o processo minerário, vendo ali os eventos do processo minerário para a área livre? Quando tem indeferimento sem oneração, que é quando não o titular ele foi requerer fazer um requerimento, por exemplo, de registro de licença, ele não apresentou toda a obrigação, todos os documentos obrigatórios. E aí a ANM foi indeferiu o requerimento dele e a área ficou livre. Mas são alguns casos que acontecem indeferimento sem oneração, não são todos. A área fica livre também se teve a publicação de um edital de disponibilidade e ninguém manifestou interesse, ninguém apresentou proposta de habilitação, dependendo do ano que aconteceu esse edital, então a área ficou livre depois de 60 dias. Existem também casos específicos na legislação, na linha do tempo, quem é aluno da ISOMines vai lembrar das aulas lá do início do curso, que tem a linha do tempo sobre a ausência do relatório final de pesquisa. Então, em alguns casos específicos, em uma fase do período mesmo histórico de tempo do tempo das legislações especificamente, tem uma brecha na legislação que, se o titular não apresentasse o relatório final de pesquisa, a área ficava livre no dia seguinte. Mas hoje não é mais assim, então é bom vocês saberem hoje como é que funciona. Mas aí entra o pulo do gato quando a gente está analisando processos minerais. A gente tem que entender o ano que aconteceu, porque a legislação que está vigente hoje, às vezes no passado era uma outra, como esse caso do relatório final de pesquisa, da não apresentação dele, entre tantos outros casos também, que aconteceram mudanças na legislação. Então, a gente tem que entender os marcos históricos da legislação mineral que impactam nessas análises. E quem é aluno da ISOMines também tem lá especificamente a aula sobre os marcos históricos que impactam ali na hora da gente analisar um processo. Então, se a área está livre, eu posso ir lá e requerer imediatamente a área, mesmo que a poligonal ainda esteja ativa dentro do Sigmine, mas se eu identifiquei algum evento desse, não tem nenhum outro direito minerário sobrepondo, então eu ainda consigo requerer essa área. Mas aí, de novo, tem que analisar todo o contexto, ver tudo certinho para chegar a essa conclusão, para não ir de forma irresponsável também e requerendo algum outro direito minerário que já tem ali o direito de prioridade, tudo certinho. Em relação à área em disponibilidade, quais são os eventos que indicam para a gente isso? Porque muitas vezes, lá no status do cadastro mineiro, vai estar que o processo está ativo. E aí, como é que eu sei que ele está aguardando um edital de disponibilidade? Aí eu preciso entender os eventos. Se tem alguma coisa relacionada com indeferimento, com oneração, não cumprimento de exigência, renúncia de requerimento ou desistência de título minerário, falta de licença ambiental,
caducidade, falta de pagamento da taxa anual por hectare, não renovação do título. Então, esses eventos eles indicam que o próximo passo é a publicação do edital de disponibilidade para conseguir recuperar essa área. Então, esses são os riscos associados ali, pensando que eu não posso me prender a um único status do cadastro mineiro. Eu tenho que entender o contexto mesmo para identificar isso melhor. E eu não posso confundir área livre com disponibilidade, porque se eu vou e faço um requerimento sobrepondo uma área que está regular, que está toda certinha, com as obrigações em dia, achando que ela na verdade, não, perdão. Se eu vou requerer uma área que eu vi que o titular perdeu o direito de prioridade, mas eu não entendo que a área vai para disponibilidade, eu acho que a área está livre, aí é confusão, porque você vai gastar dinheiro e tempo e até frustrar expectativas do titular desse direito minerário, porque esse processo vai ser indeferido. E aí vai só retrabalho também, enfim, e às vezes até perde um pouco da sua confiança e credibilidade como profissional. Muito bom a gente saber esses conceitos aqui e saber aplicá-los também quando a gente está analisando processos minerários. Bom, e para já no caminho de fechar aqui a nossa aula, eu trouxe também de forma bem prática como que eu penso na hora de estruturar um parecer técnico quando eu vou apresentar para um cliente. Aqui a gente apresenta um documento formal para ele, tudo direitinho, e até para a gente ter isso no nosso histórico, no nosso banco de dados, e depois a gente faz uma reunião também para explicar como que a gente observou de pontos de atenção e também os próximos passos. Para o cliente eu foco nisso, mas no parecer eu estruturo o parecer muito mais detalhado no parecer escrito. Então a gente coloca as informações gerais do processo, essas informações de fase do processo, substância, tamanho de área, município, informações gerais mesmo que a gente consegue ali pelo próprio cadastro mineiro. O histórico é que no histórico eu considero as obrigações, quais as obrigações foram cumpridas, quais que não foram, o que aconteceu durante a vida desse processo minerário, teve transferência desse direito minerário, teve cumprimento de exigências, publicações de exigências, as exigências foram cumpridas dentro do prazo, esse processo é oriundo de uma disponibilidade ou não, é um processo ali que era uma área livre, então tudo isso a gente coloca. E coloca os pontos de atenção. Então, se eu estou levantando as obrigações, eu já sei o que ficou para trás. Então, eu vi, não apresentou o RAL do ano 2024. Então, isso eu coloco para ele, não apresentou e tem uma multa associada a isso. Não pagou a taxa, não comunicou o início do trabalho de pesquisa. Então, qualquer coisa que ele deixou para trás, eu já sinalizo e a gente já calcula as multas também. Quando é questão de um título de lavra, não identifiquei nenhum recolhimento de CEFEM na base da ANM, então preciso entender com o cliente se ele de fato recolheu. Porque às vezes pode ser que essas informações não apareceram no sistema e ele tem todos os comprovantes e tudo mais, então é uma próxima ação que eu preciso já mostrar para a ANM que ele está pagando, está fazendo sim o recolhimento de CEFEM, só não está atualizando por algum motivo dentro do banco de dados deles e a gente precisa regularizar isso. E aí, definir os próximos passos. E os próximos passos eu defino, e os próximos passos e recomendações eu defino com base no que o cliente quer. Mas os próximos passos pensando mais na regularização do direito minerário, o que dá para fazer, o que precisa ser feito, quais são os prazos para isso, e as recomendações com o objetivo do parecer mesmo. Tem que falar para ele, olha, esse direito minerário está com X mil reais em multas ainda previstas. Então, você já vai dar para regularizar tudo, sem dúvida, mas você já fica ciente que vão vir essas multas aqui, que por conta dessas obrigações que não foram cumpridas. É o tipo de coisa que é importante estar destacada dentro de um parecer desses. Então, a recomendação é sempre relacionada ao que o cliente pediu de opinião, porque quando ele procura um profissional para fazer o parecer, ele quer a segurança de resolver a situação dele, de como resolver o problema dele, de como ele vai, para ele poder tomar melhores decisões também. Então, ele confia, se ele procura, ele confia em você para fazer esse trabalho. E aqui, sempre utilizar, obviamente, se a gente está falando de um parecer técnico, está falando de direito minerário, está falando de todas as obrigações,
sempre embasar na legislação mineral. Então, durante a escrita de um parecer, sempre faço referência no artigo tal da portaria 155 de 2016, no decreto 9.406 de 2018. Aí vou fazendo a referência do que a gente está colocando dentro do parecer. Precisa ser para tudo? Não, eu coloco para aquilo que eu acho mais relevante, destacar, para já deixar a base legal também para o cliente entender que a importância daquele fato que a gente está relatando e que ele existe, que eu não tirei da minha cabeça. Eu tirei da base legal que existe na legislação mineral. E aqui o parecer deve ter clareza nos pontos. Nos principais pontos aqui, o que eu devo protocolar, então, para regularizar? Qual relatório que eu devo fazer, qual exigência que eu devo cumprir, como que eu devo cumprir essa exigência também. Eu preciso renovar alguma coisa, está no prazo ali de renovação do título de licenciamento mineral, por exemplo, da PLG. Eu preciso pedir renovação, prorrogação, na verdade, da minha licença ambiental o quanto antes. Eu vou descartar essa área por algum motivo, não faz mais sentido para mim. Eu preciso me preparar ali, continuar acompanhando esse direito minerário para quando sair o edital de disponibilidade da ANM, eu tenho uma chance de recuperar essa área novamente. Eu preciso pagar as multas que estão pendentes desse processo por conta de não cumprimento de obrigações. Aí eu preciso regularizar as obrigações X, Y e Z também. Quais são essas obrigações? Então, isso que eu preciso detalhar. Então, um parecer bem estruturado é um parecer que responde perguntas, responde as principais dúvidas ali que vieram do seu cliente. Então, os nossos pareceres, eles são muito personalizados. A gente escuta o cliente primeiro para entender o que ele quer, até para direcionar o meu trabalho no que eu vou apresentar para ele, no que eu vou estudar, no que eu vou focar para poder apresentar para ele a solução do problema que ele veio buscando. E lembrem sempre que o valor do profissional, ele não está no que ele vê. Falando de processo, ele vai estar no que ele orienta e na segurança que ele passa ao cliente. Então, às vezes, as pessoas elas não valorizam o nosso trabalho porque você não deixou que ela enxergasse o valor do seu trabalho, não só o preço, mas o valor mesmo do que você entrega. Porque, por exemplo, se eu evitei que o meu cliente investisse milhões de reais numa área ruim, porque eu fiz um parecer para ele, esse meu parecer ficou muito barato, perto do prejuízo que ele ia ter se ele comprasse essa área. Então, olha a importância desse trabalho de ser muito assertivo na análise de um direito minerário. Hoje mesmo eu ouvi de uma cliente que procurou a gente, falando assim, ela já foi cliente nossa no passado, falando assim, Roberto, eu confio no trabalho de vocês, porque eu sei que vocês entregam e eu queria uma outra opinião, uma segunda opinião. Ela já tem um profissional, ela queria uma outra opinião de outro profissional. Olha que relevante que é isso, né? Que peso que isso tem. O cliente te vê dessa forma, como uma pessoa que ele tem confiança para ir lá e falar, não, eu sei que o que ela vai me falar, o que vocês vão falar para o cliente de vocês, a pessoa vai levar em consideração, porque ela confia no trabalho que você faz. Então, esse é o principal pagamento, eu acho até mesmo do que dinheiro, é a gente conseguir conquistar essa confiança e passar essa segurança mesmo para o cliente. E aqui, para finalizar, quem não entende prazo, certamente vai perder o direito minerário, porque é super importante a gente saber ali a fase do processo, entender todas as obrigações associadas e todos os prazos associados também. Questão de evento, se eu vou olhar ali um evento no cadastro mineiro, não estou entendendo nada, então vou acabar interpretando errado e vou passar uma solução errada para o cliente. E quem não tem clareza também do que fazer ou de como direcionar, o cliente vai acabar direcionando para decisões ruins. Então, o nosso trabalho aqui em ser assertivo na análise de um direito minerário é ajudar também a pessoa a ter mais clareza em como que ela vai seguir naquilo que ela precisa, né? Pensando no contexto do objetivo dela, quando ela te procura para fazer esse parecer. Então, pensem sempre assim, quando fizer uma análise de um direito minerário, eu estou passando ali a segurança para o cliente. Então, eu preciso estar bem munido de máximo de informações da situação do processo para eu conseguir ir argumentando e passando para ele a confiança necessária para ele conseguir seguir para os próximos passos. E muitas vezes os clientes não têm ideia mesmo do que fazer. Eles vão buscar para você dar essa solução para eles ouvirem de alguém que eles sentem confiança de não, segue por esse caminho, porque esse caminho é melhor, o caminho X é melhor que o Y, mas eu consigo apresentar o caminho X, Y e Z para você. Desses 3 caminhos, o X, sem dúvida nenhuma, é o melhor caminho para você seguir. É isso que ele quer ouvir, no final das contas.
Bom, acredito que falei demais. Não sei se temos perguntas. A Gisele pode ajudar aqui. Você falou, a gente falou no início ali, né, dos profissionais que têm que se interessar por esse assunto, e realmente não são só geólogos, só advogados que trabalham especificamente com isso, né? Profissionais de outras áreas também, porque a gente tem uma integração muito grande de direito minerário com meio ambiente, né? Quantas vezes a gente das áreas ambientais tem que entregar, munir a equipe de direito minerário para responder questões relacionadas a exigências da ANM. Então, realmente é muito importante ter um olhar mais crítico e mais estratégico para essa função, né, Roberta? Sem dúvida nenhuma, que é muita responsabilidade também no final das contas, né? Sem dúvida. Você pode inviabilizar um projeto Sim. ou pior, inviabilizar um empreendimento já em operação, né? Então, Exatamente. Roberta, temos perguntas aqui que vieram do YouTube, dos chats. Vamos lá. Hoje existem softwares para gestão de direitos minerários que facilitam muito o acompanhamento de prazos e obrigações. Quais são os riscos de uma gestão excessivamente automatizada, sem uma análise mais técnica, aprofundada ou um apoio especializado? Porque às vezes o empreendedor acha que, poxa, eu tenho tudo na internet, tenho tudo disponível, não preciso contratar um parecer ou um profissional especializado, né? Qual é esse risco? Esse risco existe ainda hoje? Não, ele existe, sem dúvida nenhuma. Eu uso essas plataformas também de gestão de direitos minerais, mas não confio 100%. Outra, a gente tem a nossa, por exemplo, a nossa planilha de processos críticos, que a gente acompanha também para ver a situação deles. Tem descrição dos históricos que a gente faz, pensando mais na questão de linha temporal, que muita coisa o software não vai conseguir identificar. Por exemplo, já vi várias, falo isso porque eu já vi, já pelos softwares que eu uso, às vezes a gente vai lá e levanta todas as áreas que estão livres, que ele aponta como área livre, aí você vai estudar melhor e ver que não está mais livre, porque já tem um outro direito minerário sobrepondo a área, por exemplo. Ou então, de fato, ela nem estava livre mesmo. É uma outra situação que vai acontecer. Precisa ter essa validação profissional, porque muitas vezes o software não tem essa inteligência ainda para. Porque cada situação tem casos muito específicos, tem muitas particularidades. E a gente precisa ali buscar um pouco mais de informação, não é só ali buscar o que está, nem sempre só nos sistemas da ANM. A gente tem que cruzar também com a legislação para entender o período temporal que se aplica àquela situação específica e ir cruzando N informações ao mesmo tempo. E até em relação a isso, hoje, que é uma outra pergunta que a gente tem aqui, com todos esses sistemas disponíveis, com todas as informações disponíveis, você ainda se depara com casos de perda por parte dos empreendedores? Sem dúvida. Mas muito porque alguns não utilizam nenhum sistema e aí acham que a ANM tem a obrigação de comunicá-los, que não é assim que funciona. A gente sabe, se você tem um direito minerário, você que tem a obrigação de cumprir os prazos, porque está tudo previsto legalmente. No Código de Mineração, principalmente, já tem ali todas as previsões legais das obrigações que estão associadas quando você garante esse direito de prioridade por uma área. Então, assim, muitos acham que, não, a ANM que tem que me avisar o que eu tenho que fazer, mas não é bem assim. Você é responsável pelas obrigações. Então, ou você contrata um software, mas você também precisa ter uma pessoa para dar vazão às demandas. Porque imagina, o software de gestão de direitos minerais está te falando ali, saiu uma exigência. Mas ele não vai cumprir a exigência para você. Você vai ter que ir lá interpretar a exigência e responder a exigência, fazer o protocolo das tratativas, às vezes, agendar uma reunião com a ANM para entender melhor como responder essa exigência. Então, é muito. Não dá para deixar só, por exemplo, só com software, ou às vezes as pessoas nem o software têm. Elas acham que elas não têm obrigação nenhuma. Elas adquiriram o direito minerário ali, elas acham que é eterno, que elas não precisam fazer mais nada, que já é delas para sempre, mas não é bem assim. Então, Acho que ele adquiriu o direito
Quando, na verdade, adquiriu foram deveres, né? Porque... Exatamente. Não é só o direito que ele ganhou, ele tem ali todos os deveres associados a isso. Exatamente. E como que você percebe, né? Tanto você quanto também ali a agência, como é que é vista a postura daquele empreendedor que prefere pagar uma multa a cumprir uma exigência específica? Essa postura está cada vez mais arriscada, principalmente com as mudanças que estão tendo na ANM em relação à aplicação de multas. Pelo menos, é claro que agora está em revisão a última resolução da ANM sobre a aplicação de multas, mas ainda assim é um valor significativo. Até que a gente tem que considerar que as multas vêm por direito minerário e por obrigação não cumprida. Então, quando você for ver, às vezes você está ali com 50 mil reais de multa. Você nem está entendendo o porquê, porque foi deixando muita coisa ali para trás, sem cumprir e tudo mais. Quando você vê, vai virando uma bola de neve. E tem também os juros sobre a multa, inclusive. Então, tem a multa, e a gente até trabalhou num caso recente, que a multa inicialmente era, sei lá, de R$ 1.100 e agora já está R$ 1.200. É claro, é um reajuste pequeno, mas ainda assim tem um reajuste. Falando desse valor que é pequeno, mas considerando o valor maior, o reajuste vai ser maior. Proporcionalmente é um Exatamente. valor relevante, né? Exatamente. Então, assim, nunca acho que é a melhor solução, até porque se você não paga esses débitos junto à ANM, corre o risco de ser inscrito em dívida ativa, ter todos os seus bens também ali bloqueados, que eu também já vi várias situações dessa. E às vezes o titular ele só se dá conta quando ele tem os bens bloqueados. Que aí ele entende, realmente, ele tem que entender a origem, por que os bens dele foram bloqueados. Aí ele vai correr atrás e aí ele descobre que é porque alguma obrigação da ANM ficou para trás e ele não pagou as multas devidas. Ô, Roberto, e você já vivenciou algum caso em que uma análise equivocada do direito impactou diretamente num projeto ou numa negociação, uma aquisição? Qual, com certeza que sim, né? E qual que foi o grande aprendizado sobre isso? Acho que a gente vê mais, assim, que é até triste. Eu honestamente fico triste como profissional quando eu vejo essas situações. É quando uma pessoa compra um direito minerário que vai para disponibilidade. Ou seja, ele comprou uma coisa que não existe mais para ele, não tem direito nenhum sobre aquilo. Ele fez um investimento alto, às vezes ali, com muitas expectativas e tal, e infelizmente não tem que fazer. Se ele tivesse analisado tudo antes, ele não teria investido esse dinheiro. E às vezes o titular, vou colocar os dois pontos, às vezes o titular que vendeu para ele também não sabia. Mas tem os que sabiam e tentam empurrar mesmo assim, mas tem o lado dos que não sabiam também, que tinha coisa ali pendente, que tinha esse risco ali da disponibilidade e tudo mais, então achou que estava tudo certo. Mas esse é, sem dúvida, o disparado assim que a gente vê mais acontecendo. Porque o resto, a pessoa está ali de boa intenção de manter o direito minerário regular, ela pode falhar ali num cumprimento de alguma coisa e tudo, mas rapidamente ela consegue adequar com a própria ANM ali, orientando, falando, pedindo uma próxima exigência, alguma coisa assim. Porque ela está com boa intenção para manter ali o direito minerário ativo. Mas é claro que, dependendo da situação, tem a outra que é muito comum, é as pessoas requererem ali em áreas de unidade de conservação que não sai nunca uma licença ambiental, ou em área que está muito próxima de terra indígena, e você, para conseguir qualquer tipo de autorização da FUNAI também é outro processo, demora, impacta muito no projeto. Tem a questão também dos superficiários, quando isso também não é levado em consideração, pode paralisar totalmente o projeto, o projeto não pode nem começar, porque Nem nunca teve um começar, acordo né? com o superficiário, por exemplo. Então, assim, são muitos riscos associados, muitos mesmo. Essa questão do relacionamento, né, com os stakeholders é importante e tem que começar desde o início, né, Roberta? É importante que os profissionais tragam essa percepção, essa postura, tanto para os empreendedores quanto para as próprias pessoas que trabalham nessa área, de que relacionamento é importante desde o início, porque é ali que nasce tudo, né? É ali que você vai dizer se o seu projeto, se virar um projeto, como que vai ser a relação dele no futuro com o território que ele está, né? Exatamente.
Bom, e a nossa última pergunta aqui foi: qual foi a situação mais crítica que você já vivenciou em relação a problemas com direitos minerários e quais foram assim as principais consequências? Sem dúvida foi embargo. Já havia alguns embargos acontecendo também por não cumprimentos de obrigações ali. Já vi caducidade também sendo aplicada, caducidade de título por conta de abandono de mina. Então, às vezes, as pessoas acham que, porque eu tenho um título minerário, sou para sempre o titular dele, não estou mais fazendo nada na área, não preciso fazer nada mais também pela área. Pelo contrário, você continua tendo ali responsabilidade pela mina. Então, essas são as principais. Assim, tudo que gera perda do direito minerário, sem dúvida, são as situações mais críticas, porque a multa, o titular tem como renegociar também, apresentar defesa, obviamente, se for dentro do prazo e tudo mais, tentar renegociar ali com a ANM alguma coisa. Mas a perda do direito minerário, o trabalho que dá para a gente conseguir recuperar é muito mais difícil. Pensa em todas as defesas que eu trabalho assim de recuperação de direito minerário, a gente vai assim na garra, porque é muito tempo que demanda. O cliente pode até estar certo, que já aconteceu várias vezes. Assim, a gente sabe que tem grande chance de reverter o caso, alguns já reverteram, mas demora muito tempo. Então, isso até impacta ali no que o cliente quer. Às vezes ele nem quer mais, desiste do projeto no meio do caminho, porque por uma. Cronograma é muito importante, né, Roberto? Exato, e uma bobagem foi o que aconteceu até com um cliente nosso, assim, antes da gente assumir. Ele teve a questão de uma exigência que eles receberam duas exigências, uma atrás da outra, meio que com o mesmo conteúdo, eles acabaram respondendo para a ANM só uma, tipo, formal, assim, mas sendo que a outra já estava dentro do processo, com as informações que tinham pedido, e aí a ANM simplesmente indeferiu, não aprovou o relatório final de pesquisa deles. Aí você pensa, o relatório estava todo bem estruturado, tudo certinho, por conta de um formalismo ali administrativo mesmo. Aí ele está ali nessa batalha, tem quase 3 anos tentando reverter o caso. O caso dele tem condições, a gente está avançando bem no caso dele, desde que a gente assumiu. Mas assim, e quantos não conseguem, né, reverter isso? E aí você fica nessa expectativa, perdendo tempo, perdendo dinheiro também e tudo mais, mas sempre relacionado com a questão da perda do direito minerário. Sem dúvida nenhuma, as consequências, assim, para mim, são as piores. Que mostra que conhecimento é tudo, que mostra o quão relevante é a pessoa se atentar, né, analisar de forma estratégica, crítica, e estar sempre se atualizando aí da legislação, que está sempre mudando, né, Roberto? Exatamente, é importante mesmo, porque falando de legislação mineral, desde a implementação da ANM, né, você já está com mais de 230 resoluções da ANM, então imagina, todo ano tem muita coisa, esse mês mesmo já teve novas resoluções aí que foram publicadas, de atualização e tudo mais, então isso impacta muito no setor. Então, é uma área que a gente precisa estudar eternamente. E não tem monotonia. Eu sempre brinco que se você quer trabalhar no direito minerário, você não vai ficar ali com aquela sensação de que estou ali só fazendo trabalho repetitivo. Não vai, porque todos os dias são desafios diferentes. Você acha que já entendeu uma situação, aí vem um outro caso que aí te desafia também a estudar, buscar e tudo mais. Então, essa a vantagem, não trabalha com monotonia, sempre tem uma emoção diferente para a gente lidar aí na parte do direito minerário. Que coisa boa. Roberta, então, muito obrigada pela sua aula, muito obrigada por estar aqui conosco. Convido mais uma vez todo mundo a visitar as nossas redes sociais, né? Tem um curso da Roberta lá que traz muitos detalhes de como fazer essa gestão dos direitos minerários. Então, se você não quer ficar parado, se você quer criar diferenciais, né, competitivos para a sua carreira, pesquise os nossos cursos e invista aí na sua formação. Roberta, muito obrigada. Até a próxima. Foi um prazer, porque eu estou sempre aqui recebendo homens, né? Eu acho que eu tenho que deixar registrar a minha satisfação de estar aqui com uma professora tão experiente e espero ter outras oportunidades da gente trazer mais conhecimento aí para todo o mercado. Eu que agradeço também a parceria com a Isomais e tem muita coisa ainda para a gente construir juntos aí, contem comigo.
Boa noite a todos, até a próxima. Lembrando que sexta-feira a gente tem mais uma aula aberta aí com a Ana Viviane. Vejo vocês na sexta. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.